Olá, pessoal. Bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia Gaia. E eu, Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. E o normal é ser paranormal. No programa de hoje vamos falar sobre contato extra, intras e ultras via transcomunicação instrumental. Estamos hoje aqui com o Mauro Dom Pedro. Ele é transcomunicador do Espaço Metafísico e Ufológico CROM. Mas antes, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já para falar sobre este assunto. Estamos de volta com Enigmas. Estou aqui para falar sobre a parte científica do programa. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segue Imagem. A Segue Imagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e telefonia. Acesse o site da Segue Imagem para conhecer toda a linha de produtos. www.segueimagem.com.br. Olá, Mauro, tudo bem? Tudo bem, Cris? Bem-vindo ao programa Enigmas. Claro, é um prazer estar aqui no programa Enigmas na TV Mundi. O Mauro, para quem não sabe, ele é analista de computação, não é, Mauro? Sim. E também... consultor em tecnologia de informação. Mauro, quantos anos você tem como transcomunicador do Grupo CROM? No Grupo CROM são 10 anos. 10 anos. Então, eu vou fazer uma pergunta básica. Mauro, como que você, sendo analista de computação, como que você vê a transcomunicação? Para mim, na minha opinião, eu enxergo a transcomunicação instrumental como o mais novo instrumento de comunicação entre o mundo físico e o mundo extrafísico. Isso não daria somente agora, mas isso sim daqui é um futuro a médio e longo prazo. Como que você... Existe um relato dentro da ufologia que dizem que é pareidolia. Gente, pareidolia é como você olhar para o céu e ver nuvens e falar, olha, é um cachorrinho, é um macaquinho. Por que essas imagens, no seu ponto de vista de cientista da computação, não é pareidolia? Bom, a pareidolia seria um fenômeno psicológico onde que as pessoas fazem associação entre o que é abstrato e um objeto físico. Na transcomunicação, isso, durante as nossas pesquisas, não mostra nada, não significa nada. Por quê? Porque não há repetição. Como que você pode explicar olho no lugar de olho, boca no lugar de boca, fossa nasal no lugar de fossa nasal? Isso na pareidolia não existe. É simplesmente irreal, é um argumento furado, isso dos céticos. Mauro, o que a transcomunicação instrumental pode beneficiar a humanidade? A transcomunicação instrumental pode abrir uma nova porta no desenvolvimento de uma tecnologia em que o mundo físico possa se comunicar com o mundo extrafísico. É lógico, como eu havia dito antes, isso a longo prazo. E o que isso pode melhorar para a nossa humanidade, esse contato com essas entidades extrafísicas, ultraterrestres, intraterrenos? Muda tudo. Todos os paradigmas que a nossa humanidade tem vão ser totalmente derrubados. Um exemplo muito simples, Cris, seria o mito da morte, que a morte não existe, é apenas uma transição que ocorre entre a vida física e a vida extrafísica. Correto. Nós podemos também comunicar com civilizações muito mais avançadas, podendo fazer intercâmbio entre ciência, tecnologia e até mesmo evoluir a nossa parte espiritual. Olha, que maravilha. Então a transcomunicação vem para dar um upgrade na nossa humanidade. Sem dúvida nenhuma. Nas suas pesquisas, Mauro, você, pelo seu ponto de vista de cientista que você acha que essa conexão com esses mundos vai facilitar o ser humano a se tornar um pouco mais humano? Sem dúvida nenhuma, porque assim nós teremos o ser humano, vai haver uma possibilidade do ser humano se reabrir, ou seja, se conectar com o cosmos, né? Ele vai se integrar novamente com a sua origem, ele vai saber de onde ele vem, o que ele está fazendo aqui, para onde provavelmente ele vai. Ele vai ter uma nova perspectiva do que realmente é a sua vida transitória aqui no planeta Terra. Então abre-se uma porta para uma nova realidade. Na transcomunicação, é possível enxergar que estamos aqui numa Matrix? Sem dúvida, eu acredito nisso, que na verdade, eu pessoalmente acho que nossa realidade é uma realidade falsa. Ou seja, ela é uma realidade transitória para que nós possamos estar aqui aprendendo e, como havia dito, voltar à origem.
É só apenas uma transição. Nesses 10 anos de pesquisa, qual o fato mais contundente que você viu dentro da transcomunicação de imagens do Grupo Cron? Bom, foram vários, foram muitos, né? Principalmente que me marcou muito, inclusive, foi que nós íamos fazer uma pesquisa de transcomunicação numa casa espírita, onde as pessoas falavam que faziam comunicação com seres das Pleiades, seres altos, louros, cabeludos. Só que quando nós fomos apontar a câmera na sala que eles faziam a cura, né, que eles faziam todo o trabalho de mediunidade, não foi nada daquilo que apareceu. Ou seja, as pessoas estão acostumadas a dar identificação através das formas. E quando a gente apontou e viu, na verdade, não era nada disso. E o que era, então? Eram seres que nós, para nossa realidade, que nós chamamos de seres reptilianos. Nossa identificação. Mas, na verdade, a gente não sabe o que é. Né? Então a transcomunicação, de certa forma, ela é reveladora. Sem dúvida. Então nós, até entre os pesquisadores, nós brincamos muito falando que, na verdade, a transcomunicação instrumental possa ser um grande revelador. Ou seja, ela transcende a matéria. Ou seja, nada daquilo que você está vendo realmente significa o que é. Então pode, inclusive, desmistificar alguns trabalhos espíritas, porque se é um amparador ou se é um espírito de luz, ele não precisa dizer que a forma dele seja essa ou aquela. Sem dúvida nenhuma. Eu acredito nisso piamente. Então é um retirar de máscaras. Sem dúvida, sim. E o que você, como pesquisador na transcomunicação, você aprendeu? Não, a transcomunicação, principalmente na parte de quebra de paradigmas. Ou seja, o que esses seres podem fazer com uma coisa tão simples. O que é complexo para nós, para eles do outro lado, é uma coisa completamente simples de se fazer. Correto. E isso mostra que nós, como seres humanos, temos muito o que aprender com eles. Olha, que maravilha. Mauro, é verdade que o ser humano não enxerga dois padrões de ondas? Quais são? Não, a faixa de luz visível que o nosso olho humano consegue captar é um pouco antes é uma faixa muito estreita. Então, nós do ultravioleta até o infravermelho é uma faixa extensa. E o ser humano só consegue enxergar no máximo nem 1% do que o que existe em ondas de luz. Não conseguiram enxergar, então eles não conseguem enxergar, nós não conseguimos enxergar esses seres que estão à nossa volta. Eles podem estar vibrando em outra frequência de espectro, que nós não conseguimos detectar com os nossos olhos. Correto. Então quer dizer que aqui nesse momento existem outras frequências de onda, que nessas outras frequências de onda existem espíritos e outros mundos? Sem dúvida nenhuma, eu acredito nisso. E através da transcomunicação, a cada dia, nós pesquisadores estamos conseguindo comprovar isso. A física quântica pode ajudar bastante o desenvolvimento da transcomunicação instrumental? Sim, pode ajudar bastante, inclusive revelando novas realidades que o ser humano desconhece e que a própria física clássica não consegue atingir. Fiquei sabendo que vocês, como transcomunicadores, enviaram imagens para um físico aqui no Brasil e ele olhou as imagens e ele disse que não é pareidolia. Isso é verdade? Não, ele afirmou, é um grande pesquisador, inclusive ele já esteve aqui, ele disse que não tem como ser pareidolia, porque não há repetição. Cada experimento que nós fazemos é um experimento diferente, de forma diferente. E o que é mais engraçado é que nós conseguimos comprovar que, de acordo com o comportamento do grupo dentro do experimento, ele interfere no resultado das imagens. Então é impossível de ser pareidolia. Você acha que existem mais áudios de transcomunicação obtidos ou mais imagens? É relativo, pega um pouco dos dois. Isso depende do foco da pesquisa, onde vai ser direcionado, se é áudio ou imagem. O que você diria ao nosso internauta que está nos assistindo sobre a transcomunicação instrumental para esse momento? Olha, eu diria a todos os teleinternautas que nós trabalhamos com um princípio simples, de não acreditar em nada. Pesquise por si próprio. Vá à internet. Na internet é uma grande bibliografia de pesquisadores que realizam esses experimentos. Faça e comprove por si mesmo. E busquem com outros pesquisadores mais experientes. É isso aí, gente. Não acreditem em nada do que falamos. Façam suas pesquisas pessoais, passem pelo experimento. Isto é lucidez. Fique agora com a Kátia Gaia.
E voltamos com este tema maravilhoso hoje. Tudo bem, Mauro? Tudo ótimo, Kátia. Então vamos para uma pergunta que eu acredito que não seja só minha, para vocês aí. Então, o que é necessário para fazer a transcomunicação, seja por áudio ou vídeo? Bom, primeiro de tudo, nós precisamos ter toda a equipe voltada com foco no trabalho. As partes, digamos, técnicas seriam uma câmera simples, né? São lanternas, capa com glitter para refletir essas luzes e, no caso, algumas superfícies reflexivas para que essas luzes possam estar voltando e se dirigindo à câmera. Então, no caso, para o vídeo, são as imagens que vocês utilizam estes aparelhos. Isso. E para vozes? Para vozes, um simples computador, um microfone e um programa para fazer a edição da parte de áudio. Muitas pessoas perguntam o que é o ruído de fundo, porque é utilizado ainda este ruído de fundo? O ruído de fundo, ele serve para, justamente, como esses seres não têm o aparelho físico, ou seja, o aparelho de comunicação de voz, servem para transformar os impulsos que eles estão enviando em ondas sonoras que possam ser interpretados pelos nossos, no caso, nossos ouvidos, né? Bem, nós conhecemos aí a pesquisa do grupo CROM e quem não conhece pode conhecer. E vocês têm muito trabalho com os extraterrestres, não é isso? Sim, claro. O que vocês utilizam, então, no caso, o mecanismo TCI com a ufologia? Como é visto para vocês? Por que esta pesquisa? Bom, a transcomunicação instrumental serve para mostrar uma nova realidade, uma nova tecnologia e também para dar um up consciencial para a humanidade. Bem, o mais interessante é que tem aqui as imagens e elas estão sendo mostradas para que o nosso teleinternauta acompanhe o trabalho do Grupo CROM, que é fantástico. Como você disse, existe a questão dos intraterrenos, dos extraterrestres, dos espíritos. E vocês captam essas imagens? Sim, captamos. Olha que interessante. Então, para vocês que querem conhecer um pouquinho mais deste trabalho, existe, né, o site do grupo? Sim, o site é www.spacocrom.org. Perfeito. Agora, uma pergunta. O que exatamente, nesse tempo todo, vocês puderam constatar através do áudio, do vídeo, o que isto pode ajudar as pessoas que procuravam o grupo? Sim, no caso de transcomunicação de áudio, muitas pessoas procuram para saber de seus entes queridos que desencarnam, para buscar explicações, às vezes até mesmo por curiosidade, né? Pesquisadores da área ufológica, justamente para tentar entender como que funciona a comunicação entre o mundo físico e o extrafísico. Mas aí as pessoas, elas procuram justamente uma identificação com aquele ser que já partiu. Sim, exatamente. E muitas pessoas que são contatadas dentro do meio ufológico também procuram para saber qual, de repente, a raça que eles têm alguma ligação? Exatamente. Muitos pesquisadores, eles definem algumas formas, acham, existem seres com forma tal, forma X, forma Y, e eles, através desse experimento, eles querem fazer uma identificação e mostrar isso para as próprias pesquisas deles, né? Bem, vocês veem pela imagem que existem muitos seres. Na verdade, vocês sabem identificar, você poderia dizer quem são? Olha, no caso da ufologia, nós identificamos, assim como seres alfa, seres beta, seres zeta reticulianos, reptilianos, existe uma infinidade de formas que nós identificamos, que nós colocamos para classificar segundo o nosso entendimento. Mas, Kátia, a gente tem que deixar uma coisa bem clara. Nós não sabemos o que ocorre do outro lado. Porque no extrafísico não existem essas formas que nós conhecemos, né? Pode ser de uma coisa completamente diferente. Perfeito. Uma coisa importante, esta pesquisa ela não está ligada a nenhuma religião. Não, nenhuma religião. Todas as pessoas têm a capacidade, ou mesmo de fazer o experimento ou buscar o experimento. Qualquer pessoa que tenha boa vontade possa estar fazendo ou pode procurar pesquisadores da área que possam estar fazendo e ensinando o procedimento de fazer o experimento. Não há segredos nenhum.
porque, na verdade, o trabalho é deles para nós, né? Nós não interferimos em nada. Você disse que esses materiais utilizados no áudio captam estas imagens que nós estamos mostrando aqui para vocês. Sim. Então, apenas a capa, as lanternas e tudo mais. Exatamente. Existem muitas outras maneiras técnicas de se fazer transcomunicação na parte de imagem, né? Como câmera de chuvisco, como através de uso de lentes, mas no caso do Grupo Cron, nós utilizamos essas técnicas de capa com glitter, 4 lanternas para emissão de luz e uma simples câmera. E, é lógico, os voluntários. E consegue captar tudo isso que vocês estão acompanhando. Sim. Através dessas imagens que estamos mostrando aqui, que simplesmente é bem interessante. Né? E passa de novo para a gente o contato. Bom, o site do Grupo Cron é www.espacocron.org. E temos nossas páginas no Facebook, Cron Pesquisas Ufológicas 1 e 2. Mauro, diga por favor aos nossos teleinternautas, caso isso seja cientificado, o que muda hoje? Eu creio que a parte científica, toda a parte que a física clássica desconhece, vai ser no mínimo reformulada, porque você aí estaria comprovando a existência de outras realidades. Isso está muito próximo? Bom, nós na verdade nós não sabemos, né? Isso pode ser a médio e longo prazo. Isso também depende do nível de consciência das pessoas. Com certeza. E a consciência hoje é tudo também neste trabalho, porque te leva a dar, sem dúvida, este salto necessário que falam tanto de física quântica, não é mesmo? Sim, é verdade. E dentro das religiões? Todos os argumentos que as religiões ostentam, no mínimo, vai ser repensado. Isso é muito importante, porque realmente as religiões hoje precisam de mais argumentos, até com a própria ciência. Sem dúvida nenhuma. Então, nós podemos pensar que este estudo, hoje, ele vem de encontro com uma necessidade que a humanidade necessita? Claro que sim, porque, na verdade, o ser humano, ele não para de descobrir. Ele tem que estar aqui sempre para evoluir, buscar novas explicações. E a transcomunicação oferece isso. Pensou você, por exemplo, no futuro próximo, você poder fazer uma comunicação com um ente querido, simplesmente no apertar de um botão, vai ser uma nova descoberta, uma nova realidade de tecnologia envolvendo espiritualidade. E como transcomunicador, como você se sente fazendo este trabalho? Eu me sinto como para mim, pessoalmente, uma grande realização, porque eu estou colaborando com o nosso mundo, com a nova descoberta, com a expansão de consciência e mostrando às pessoas que existem novas realidades e ajudando a ser comprovado, a comprovar cientificamente isso. Já que você está falando de você, qual foi o momento mais marcante? Bom, para mim, o momento mais marcante foi quando entrei pela primeira vez numa sala de transcomunicação e vi por mim mesmo que é possível fazer o experimento. Isso mudou completamente. Bem, nós vamos para um rápido intervalo. Agradeço. Obrigado. Já voltamos já. Estamos de volta ao programa Enigmas, mas infelizmente estamos nos nossos momentos finais. E no próximo programa, não se preocupe, novos convidados, novos temas. Obrigado, Mauro, pela presença. Obrigada. Até o próximo Enigmas. Obrigado. Obrigado.